A série de Ahsoka vai chegando em agosto de 2023, reapresentando personagens muito importantes, como por exemplo, teremos o retorno do Grão-Almirante Thrawn, Ezra Bridger e muitos outros que dão aquele cheirinho de que a série vai ser uma continuação de Star Wars Rebels. Agora, finalmente, após a Star Wars Celebration, vamos analisar o trailer de Ahsoka tintim por tintim, aqui no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi e que trailer, meus amigos! Eu tive a oportunidade de assistir esse trailer ao vivo no palco da Star Wars Celebration Europa 2023 e se você não acompanhou a cobertura aqui, que foi feita em parceria com a Omelete, eu deixo o card aqui em cima para você assistir e conferir tudinho, tintim por tintim. Foi demais estar por lá em Londres com a galera do Omelete, cobrindo a Star Wars Celebration, trazendo as principais informações e novidades de Star Wars para vocês. Então acho que você, pode dar uma chegadinha na playlist e assistir os vídeos da cobertura. Então, sem mais delongas, já senta o dedo no like aí, porque eu sei que você tá animado ou animada para a Ahsoka que nem eu. Então, vamos analisar logo, vamos correr para falar tintim por tintim de cada detalhe desse novo trailer. A gente inicia o trailer com a Ahsoka andando pelo que parece ser um templo Jedi. Parece que tá em ruínas, tudo muito acabado, mas pode ser necessariamente que não seja um templo Jedi, no caso. Isso é porque a gente consegue ver algumas vigas e runas com símbolos que são muito dos desconhecidos para a Ordem Jedi, e bem à direita dá para ver uma viga em particular com símbolos que parecem ser de uma civilização que não são necessariamente Jedi. Se a gente comparar essa viga aí bem à direita, dá para perceber um pouquinho aí da vibe das tumbas Zeffo, que a gente conheceu no jogo Jedi Fallen Order, e o padrão parece um pouquinho mesmo, se a gente comparar elas ali, né? Eu tô falando muito de Jedi Fallen Order, falei sobre o Zeffo aqui no canal, que você confere aqui em cima no card na nossa cobertura em preparação para o jogo Star Wars Jedi Survivor. Já aqui nessa cena, a Ahsoka gira os sabres usando a força à sua volta para abrir um buraco nesse templo. O pessoal do Jovem Nerd até mencionou como ela estava acabando ali com a restauração, porque estava fazendo isso perto do símbolo que está ali no chão. Enfim, ela faz esse movimento, que é um movimento que ela mostra na 7ª temporada de The Clone Wars, em que ela usa esse movimento giratório com a força usando os sabres de luz para poder escapar dos clones junto com Rex ali na ativação da Ordem 66. Já dentro do templo, a gente consegue ver alguns padrões visuais que lembram muito o Mundo Entre Mundos que a gente conheceu em Star Wars Rebels. Se você não lembra, o Mundo Entre Mundos é aquele lugar independente do tempo e espaço na galáxia que junta os principais acontecimentos da força e momentos pivotais e significativos para a história galáctica estão unidos nesta outra dimensão, por assim dizer. Por outro lado, esses símbolos também lembram um pouco os círculos de meditação que a gente também conhece no jogo Jedi Fallen Order. E vocês me viram falando no início do vídeo que essa série tá com cheirinho de Star Wars Rebels, né? Tá com aquele cheirinho de continuação de Rebels. Filoni, o que é que você tá aprontando? Enfim, a gente tem aí o retorno da nossa mandaloriana artista Sabine Wren. Ela que vai fazer a sua primeira aparição em live action é interpretada pela Natasha Liu Bordizzo, que também apareceu lá nos painéis da Star Wars Celebration de Ahsoka, do Lucasfilm Studio Showcase. Ela que tá muito empolgada, sempre mencionando como para ela é um prazer estar fazendo parte agora dessa família de Star Wars. Uma coisa interessante é que a gente pode ver que a Sabine está usando cabelo comprido, algo que a gente não viu em Star Wars Rebels, mesmo no seu epílogo. Pelo fato dela estar ali de cabelo comprido, eu posso teorizar algumas coisinhas. Primeiro é que a Sabine parece que está morando na casa do Ezra, a torre de rádio em que Ezra Bridger morava em Star Wars Rebels. A gente pode supor isso até pela cena do epílogo de Star Wars Rebels, já que ela ficou ali vigiando o local daquela torre de rádio onde Ezra morava. Segundo ponto é que eu acho que essa cena aí, em que a Sabine conversa com a Ahsoka, se passa antes do epílogo de Star Wars Rebels. A gente só tem de data desse epílogo de Star Wars Rebels que ele se passa após o retorno de Jedi, após a vitória dos rebeldes contra o Império. Mas a gente não tem uma data precisa, não é tipo 5 dias depois do retorno de Jedi, 5 anos depois do retorno de Jedi, que é o que parece ser, porque os eventos de Ahsoka, de The Mandalorian, dessas séries que estão acontecendo após o retorno de Jedi, se passam mais ou menos ali naquele mesmo período de tempo, de 5 a 7 anos após o retorno de Jedi. Então, o meu chute, a minha teoria, é de que a gente tem primeiro essa cena, que deve se passar ali por volta de 5 anos após o retorno de Jedi, 6 anos, enfim, e aí
Depois, a gente tem a cena do epílogo. É como se a Ahsoka tivesse vindo para conversar com a Sabine, para avisar do grande perigo, para falar que elas iam precisar fazer alguma coisa juntas. E aí, tempos depois, não sei se dias, não sei se meses, não sei se anos, a Ahsoka volta mais uma vez, onde a gente vê a Sabine de cabelo curtinho, de armadura, que é uma foto que a gente teve lançada na Star Wars Celebration, dela com essa armadura dela, para partirem juntas atrás do Ezra Bridger e talvez atrás também desse grande mal, que deve ser o Grão-Almirante Thrawn. Voltando um pouco para a casa do Ezra, que agora é a casa da Sabine, vivendo de aluguel por lá, a gente consegue ver alguns capacetes Scout Troopers que o Ezra tinha. Ele adorava colecionar capacetes, como a gente vê em Star Wars Rebels, e isso foi mantido ali na estética visual daquele apartamento. Temos Sabine encarando seu capacete mandaloriano e temos um Loth Cat, coisa mais fofa, coisa bonitinha que eu quero apertar, quero adotar. A gente viu o Loth Cat em The Mandalorian a primeira vez, nem em live action. A primeira vez mesmo que a gente viu um Loth Cat foi lá em Star Wars Rebels, em animação, e a Sabine tá cuidando de um também, adotou um, eu quero um pra chamar de meu também. Tem um dispositivo ali próximo que eu não faço ideia do que seja, enfim, mais uma Gribble aí de Star Wars, que pode significar alguma coisa, pode não significar nada. Um ponto importante dessas cenas é que em algumas cenas muito similares que foram exibidas num trailer estendido na Star Wars Celebration 2023, que não foi liberado para o público, a gente tem o sabre do Ezra aparecendo. É o que parece ser o sabre do Ezra. A gente vê que Sabine fica com esse sabre no final de Star Wars Rebels, quando o Ezra é capturado pelo Thrawn, e aí a Sabine usa o sabre para que eles escapassem ali da base imperial em Lothal. Então, ela deve ter mantido esse sabre de luz. Ela tem treinamento de sabre de luz, como a gente viu Kanan treinando ela com o Darksaber ali em Star Wars Rebels. Então, ela pode ser que use o sabre de luz do Ezra em algumas cenas da série de Ahsoka. Voltando para a própria Ahsoka, ali nas ruínas, ela está entrando em combate com o que parecem ser droids sentinelas, usando bastões muito similares ali aos bastões de combate dos droids de Magna Guards, do General Grievous. E o design desses droids aí é muito interessante. Eles podem não ser droids, inclusive, pode ser gente vestindo, mas eu acredito que sejam droids. E eles parecem muito com o design dos soldados droid que a magistrada Morgan Elsbeth usa no episódio de Ahsoka lá em The Mandalorian segunda temporada. Esse droid, no caso, que a gente vê em The Mandalorian segunda temporada, são os HK-87, uma evolução do droid HK-47 que a gente vê em Knights of the Old Republic. Parece ser um padrão de droid que a gente vê a Morgan Elsbeth, que aparece mais à frente do trailer, né, utilizando lá em The Mandalorian. Então, seria muito provável que ela estivesse usando uma evolução desse tipo de droid HK para atacar Ahsoka nessa cena. E aqui temos mais um teste para cardíaco fã de Star Wars Rebels, porque vemos aí ela, Hera Syndulla, em live action, interpretada pela Mary Elizabeth Winstead. Já haviam rumores de que ela interpretaria a General Syndulla em Ahsoka. Por sinal, a Mary Elizabeth Winstead, além de uma excelente atriz, a gente teve ela aí em Scott Pilgrim como a Ramona Flowers, ela também tá lá no filme da Harley Quinn, né, das Aves de Rapina, e ela tá bem presente no mundo da cultura pop. Ela também é esposa do Ewan McGregor, então temos a família Bião aí fazendo parte de Star Wars. Já que a filha do Bião também apareceu rapidamente em Obi-Wan Kenobi, a gente tem a Mary Elizabeth Winstead, esposa do Bião, esposa do Ewan McGregor, aparecendo como Hera Syndulla em Ahsoka. Por sinal, ela também estava muito feliz lá na Star Wars Celebration. Ela comentou muito sobre o papel maternal da Hera, que ela aprendeu vendo Star Wars Rebels, que ela também aprendeu assistindo ao episódio de The Bad Batch, primeira temporada em que Hera aparece. Ela conseguiu absorver muito da personagem e ela tenta encontrar esse equilíbrio entre uma personagem maternal que tem uma liderança, que é uma personagem que os personagens de Star Wars Rebels precisam contar sempre em momentos ali de conselho ou de superação, e também uma personagem muito poderosa dentro da Aliança Rebelde que tem muito a acrescentar aí para essa história. Nessa cena a gente vê a Hera usando a Phantom 2, que era uma pequena nave que os rebeldes usavam na nave Ghost. Eles tinham uma nave que era meio que um apêndice da nave Ghost, a nave maior era a Phantom. Essa nave foi perdida e aí em Star Wars Rebels eles conseguem uma segunda nave, que é essa aí, é a nave Phantom 2.
E tá rolando um tiroteio, uma cena tensa contra uma nave que parece que tem uma carga muito grande. E acho que o principal ponto dessa cena aí do trailer é a gente ter o retorno dele, aquele que a gente estava esperando desde que ele apareceu em live action em Rogue One, o droide mais rabugento da galáxia, dublado pelo Dave Filoni, olha só, Chopper! Pois é, como eu falei, o Chopper apareceu em live action a primeira vez em Rogue One, uma história Star Wars, na cena da base rebelde, quando a Mon Mothma é avisada do ataque em Scarif. Ele aparece mais como easter egg ali no cantinho, dá pra ver o Chopper, dá pra ouvir o Chopper até falando pá, 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 pá. E aí a gente tem agora ele não sendo mais um easter egg, ele sendo parte importante e integrante da série de Ahsoka. Ele também apareceu lá no painel, deu as caras, ficou ali brincando com a Hera, brincou com a Ahsoka, né, com a Rosário Dawson. E depois, quando apareceu a Diana Lee Inosanto, o Chopper ele ficou meio cagado de medo e foi embora. Nessa cena aí, a gente pode ver o personagem interpretado pelo Ray Stevenson, Baylan Skoll. A gente já tinha rumores de que o Ray Stevenson ia interpretar um personagem do lado sombrio em Ahsoka. E por sinal, o Ray ele não é novato em Star Wars. Ele fez a voz do terrível e nojento Gar Saxon em Star Wars The Clone Wars. E também em Star Wars Rebels, né? Não posso esquecer disso. Atrás dele a gente consegue ver duas naves e também árvores com folhagens vermelhas, que lembram muito as árvores do planeta Raxus, um planeta separatista que a gente vê em Star Wars The Clone Wars e também em The Bad Batch. Logo depois, a gente tem a personagem da Ivana Sakhno aparecendo. Outros rumores também apontavam de que ela interpretaria essa personagem em Ahsoka. O nome dela é Shin Hati e, pelo que deu a entender, e também no painel lá da Star Wars Celebration, a Shin é a aprendiz do Baylan. Ela claramente está invadindo aí uma nave da Nova República, porque ela está defendendo tiros de blasters de uma oficial usando o uniforme da Nova República. E acho que o detalhe mais importante dessa cena é que a Shin, ela não tá usando um sabre vermelho. Ela tá usando um sabre laranja. Pois é, se você comparar com o sabre do Kylo Ren e do Darth Vader, dá pra ver claramente a diferença. O sabre dela é laranja Wings. Esse aqui, por sinal, é um sabre de combate da Espólio 501. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, se você quiser conhecer e garantir o seu sabre de luz de combate com a galera da Espólio. Link aqui embaixo. Uma coisa importante é que o Dave Filoni comentou que a cor do sabre de luz, tanto do Baylan quanto da Shin, ser laranja, não é acidental. Claro, né? Ele, como showrunner da série, teria um motivo por trás da lâmina desse sabre de luz aí ser laranja. Como bem apontado pelo pessoal da Sociedade Jedi, sabre laranja não é tão novidade assim em Star Wars, porque no pôster clássico de Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, o sabre do Darth Vader na pintura ali, ele é laranja. Ok, sabemos que não é o que acontece no filme, né, que seguiu um outro caminho com o sabre vermelho representando o sabre da galera do lado sombrio. Mas o fato desses dois membros do lado sombrio possuírem sabre de luz laranja faz a gente pensar algumas coisas, como por exemplo, eles serem Jedi sombrios, né? Coisas que a gente pode discutir num vídeo melhor mais daqui pra frente. Em seguida, a gente tem uma cena muito parecida com o do epílogo de Star Wars Rebels, que como eu falei, né, a gente não sabe em que data exatamente se passa, então mais pra frente a gente pode supor que se passa em um outro momento, mais adiante dessa cena aí, em que Ahsoka e Sabine finalmente se reencontram e Ahsoka tá muito poucas ideias falando que as coisas mudaram. E é engraçado que a Sabine tá até brother, né, falando, pô, tinha um tempinho aí que a gente não se vê, né, e a Ahsoka, as coisas meio mudaram, né, tá ali de braço cruzado, bem poucas ideias mesmo, bem Ahsoka, como a gente vê nas animações, ela ali interpretando totalmente a vibe da Ahsoka, meio marrentona pra cima da Sabine. Então a gente tem uma cena que mostra algumas naves de transporte que parecem ser da Nova República e em seguida, olha lá aí, a bonitona chanceler da Nova República, Mon Mothma. Ela que teve fantástica em Andor, diga-se de passagem, na primeira temporada, Mon Mothma, a Genevieve O'Reilly, marcando presença com uma interpretação sublime da então senadora Mon Mothma. Tive uma oportunidade de conversar com ela na Star Wars Celebration 2022, ela foi super gentil, super fofa comigo, vendo a minha roupa, né, de rebelde, então ela tava ali como minha chefe, foi muito legal isso. E agora a gente vai vê-la
novamente aparecendo em Ahsoka, dessa vez como a chanceler da Nova República. Inclusive, para você se equilibrar aí na timeline, os eventos de Ahsoka se passam aproximadamente 15 anos após os eventos da primeira temporada de Andor. Junto com ela, temos alguns políticos e uma aparição curiosa para quem assistiu Star Wars Resistance. É o senador Xiono, que é o pai do protagonista de Star Wars Resistance, Kazuda Xiono. É provável que as séries do Mandoverso deem até mais substância e mais base para uma série que não foi tão abraçada pelo público como Star Wars Resistance. E aí, você assistiu Star Wars Resistance? Comenta aqui embaixo. E aí, meus amigos, tem a pérola, ou será que eu posso dizer a safira do trailer de Ahsoka. A aparição das costas do Grão-Almirante Thrawn. Vemos ele andando com as suas costas todas classudas no seu uniforme de grão-almirante, muito elegante, muito garboso, muito bonito. Cabelos penteados para trás, usando seu gelzinho. Ele é impecável, né? O grão-almirante Thrawn, ele tem um estilo maravilhoso. E vale lembrar que na Star Wars Celebration, no trailer estendido, a gente vê o rosto, a face do Grão-Almirante Thrawn, que eu não posso colocar aqui como insert no canal, para que a Disney não derrube tudo. E falando em Disney, olha só, no vídeo que eu gravei lá no escritório da Disney, no estúdio deles, na cantina de Mos Eisley que eles têm, eu fiz todo um panorama de expectativas que eu tinha para Star Wars Celebration, e eu colocava como a minha principal expectativa para o evento a aparição do Lars Mikkelsen sendo confirmado como Grão-Almirante Thrawn. Até falei que ele deu uma de Andrew Garfield, né, dizendo, ah não, ninguém me procurou na Lucasfilm não sei o que lá, não tô sabendo não, mas se me chamassem, né, eu tava lá. Pois é, seu safado, você foi confirmado, apareceu na Star Wars Celebration sendo ovacionado pelos fãs em uma cena linda. Eu tava lá, eu vi, eu chorei junto, vibrei porque eu tava na torcida para ser o Lars, o Grão-Almirante Thrawn em live action, porque ele tem a voz do Grão-Almirante, ele que faz a voz de Thrawn em Star Wars Rebels. E a efeito de curiosidade, o Lars Mikkelsen é irmão do Mads Mikkelsen, que é o Galen Erso. Então família Mikkelsen aí marcando presença também em Star Wars. O Lars, ele se emocionou com a recepção dos fãs lá na Star Wars Celebration, ele realmente se emocionou, ele realmente chorou, ele tá muito feliz com tudo isso. Assim, eu não consigo nem imaginar a alegria dele. Talvez pelo fato dele ser um ator mais velho, né? Acho que ele nunca teve esse tipo de receptividade, de abraço, de estar em uma grande franquia, né? Com uma oportunidade dessas. Ele foi, se bem me lembro, o presidente da Rússia em House of Cards. Ele era o presidente Petrov. Quando assisti House of Cards, eu achava ele sensacional. Ele é um primor de ator. Ele é muito bom. E aí ele foi escalado em Star Wars Rebels como Thrawn, e eu amei, eu fiquei super empolgado de vê-lo em Star Wars, porque eu gostei dele em House of Cards. Então, claro, quando disseram que o Thrawn ia aparecer em live action, a minha torcida não podia ser outra. Tinha que ser pro Lars Mikkelsen para fazer o Thrawn, e que bom que a gente teve esse grande presente. Então a gente pode ver no design dessa nave aí que não parece ser um design imperial ali, en passant. Pode ser uma nave da ascendência Tis, o povo do Grão-Almirante Thrawn. Já que ele e Ezra sumiram para as regiões desconhecidas no final de Star Wars Rebels, pode ser que Thrawn tenha dado algum jeito de voltar para a ascendência Tis, pegado algumas navinhas ali emprestadas, aquela coisa toda. Na cena seguinte temos Morgan Elsbeth, que é interpretada pela Diana Lee Inosanto. Ela esteve na segunda temporada de The Mandalorian como vilã do episódio em que Ahsoka aparece e é a principal subalterna de Thrawn nesse universo, nesse momento aí da timeline de Star Wars. O design da nave, inclusive, parece muito com o mesmo design da nave que Thrawn está. Então, pode ser a mesma nave ou pode ser um modelo parecido. Segundo os rumores, ao que tudo indica, Morgan Elsbeth também vai estar à procura do Grão-Almirante Thrawn. Vemos então Ahsoka e Baylan se encarando e se enfrentando em um local que parece uma outra dimensão. Será que é o Mundo Entre Mundos, hein? Filoni, o que é que você tá aprontando nesse negócio aí, Filoni? Mundo Entre Mundos é difícil de mexer, velho. Olha lá, hein? Também tem ali os círculos de meditação que parecem os círculos de Jedi Fallen Order. Enfim, o Filoni pode estar só brincando com a gente, pode estar só zoando o nosso coração, mas
vai entender o que o nosso chapelão favorito tá planejando. Tem outras coisas ali atrás dessa cena, como spots de luz que parecem de luz de obra, né, de produção, alguma coisa assim. Na direita da Ahsoka dá pra ver algumas caixas, né? Então, o que tá acontecendo aí? Se for o Mundo Entre Mundos, tá tendo uma obra no Mundo Entre Mundos, uma empreiteira invadir o Mundo Entre Mundos? Quando temos a ativação do sabre do Baylan, a gente vê que é laranja, como o da Shin, como a gente comentou anteriormente, e o punho dele ali, do hilt, né, do cabinho, lembra muito o crossguard do Kylo Ren, né? Lembra muito essa pegada mais medieval de um sabre de luz que tem ponteiras no seu hilt, né, no emissor da lâmina. Então, pode ser uma pegada crossguard estilo Kylo Ren, pode ser só um detalhe visual mesmo de um sabre numa pegada medieval. E falar que é verdade, ele tem uma pegada meio cavaleiro medieval, né? Aquele barbão ali, aquele cabelo bem ajeitado, uma armadura preta, né? Então, pode ser uma escolha estética que faz sentido pro personagem. Logo em seguida, vemos a Hera numa nave que parece ser da frota da Nova República, com oficiais aos seus lados. E dá pra ver que a personagem tá tensa, falando pra galera se preparar para o pior. Na cena do combate do Baylan com a Ahsoka, dá pra ver que ela só tá usando um sabre. Então, será que um dos sabres de luz que ela tinha foi destruído? Tomara que não. Inclusive, ó, eu tenho eles aqui, ó. Dá pra ver eles aqui? Aparentemente temos uma perseguição também entre Shin e Ahsoka, porque a Shin tá ali atirando em uma nave que parece ser a nave que a Ahsoka vai até a Sabine. Logo em seguida temos uma cena lá, Darth Vader no corredor de Rogue One, que com o Baylan invadindo ali o corredor de uma nave que parece a nave, mesma nave que a Shin invadiu também, e ele descendo sarrafo em Rebelde. Rebelde é feito pra apanhar, né? Exceto o Diário Rebelde, hein, galera? Diário Rebelde não merece apanhar, não. Pelo contrário, merece a sua inscrição. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, porque estamos aqui na cobertura de tudo que vem aí de Star Wars e eu quero contar com seu apoio pra gente continuar nessa aventura. Como se já não bastasse todo o calor, toda a paixão por Star Wars Rebels ali, a flor da pele nesse trailer, temos Ezra Bridger num holograma, e não é o Ezra Bridger atual. A gente vê um Ezra em holograma da época de Star Wars Rebels. Muito provavelmente esse é o holograma que o Ezra deixa pra galera de Rebels quando ele se exila, quando ele tem que se sacrificar para tirar o Thrawn ali do planeta de Lothal, e ele deixa um holograma avisando, né, que ele tinha isso como plano reserva, que não sabia se as coisas iam dar certo, e deixando meio que um testamento para a família dele em Star Wars Rebels. Parece o mesmo holograma, porque a pose, né, do Ezra ali comentando, né, conversando lá naquele holograma da animação, e a roupa também são as mesmas desse holograma de Ezra que tá aí nessa cena. O ator que interpreta o Ezra e que não foi apresentado lá na Star Wars Celebration, mas a gente sabe que tem confirmação por conta de um vazamento do IMDb, é o Eman Esfandi, que assim que foi confirmado, ele já tweetou ali como Spectre 6 e foi super abraçado pela comunidade de fãs de Star Wars. E a gente pode ver que a Sabine realmente está sentindo falta, né, do Jabba the Hutt, quer dizer, do Ezra. Quero ver quem pegou essa referência aí de Star Wars Rebels. Então, se ela tá no apartamento do Ezra, né, nada mais justo do que ela usar as roupas dele, porque se você ver, ela tá usando calça marrom, uma camisa laranja ali, são coisas, né, vestes que o Ezra muito utilizava na época. Então, se ela já pegou o apartamento, por que não usar também a roupa, né? Outra cena que a gente pode ver no trailer estendido exibido na Star Wars Celebration, como eu falei, é a do combate de sabre de luz com a Sabine usando o sabre do Ezra Bridger, e também a cena do epílogo de Star Wars Rebels, onde temos a Sabine acariciando o rosto do desenho do Ezra. Eu vi esse mural de Star Wars Rebels lá na Star Wars Celebration, o mural live action utilizado para a série de Ahsoka. Tava lá pra gente tirar foto, pra gente gravar, e uma coisa linda, e esse mural vai estar também na série. Logo depois temos a Ahsoka lutando com o que parece ser um Inquisidor, e pelo design da roupa parece ser o oitavo irmão. Pois é, então assim, o oitavo irmão ele morre em Star Wars Rebels, ele despenca lá, morto justamente num combate entre Ahsoka, Kanan e Maul. Então assim, a gente, beleza, viu ele morrendo, mas não viu o corpo, né? E vocês sabem como é Star Wars, né? Se não tem corpo, não tem morte. Esse lugar onde os dois estão duelando parece muito uma fábrica, e dá pra você perceber algumas pessoas atrás observando o combate. Pode ser também um tipo de holograma de treinamento, né? Vai saber se a Ahsoka tá treinando usando um holograma do oitavo irmão. Ou pode ser o próprio que não morreu. Vai saber, a gente vai descobrir muito em breve. Nesse mesmo lugar, temos a Ahsoka pulando de uma sala de controle, quebrando janela, uma coisa linda. E claro, como cereja do bolo,
temos o Doctor, o 10º Doctor, David Tennant, reprisando o seu papel como Huyang, o droide tutorial de construção de sabre de luz que a gente conhece em Star Wars The Clone Wars. David Tennant também esteve em Harry Potter como Bartol Crouch Jr., é um ator super aclamado, que eu gosto muito, inclusive, porque eu gosto muito de Doctor Who, assisti ele como o 10º Doctor, é um dos meus favoritos, por sinal, e aí ele reprisa esse papel novamente, ele dubla o Huyang lá em The Clone Wars, como esse droide que ensina a construir sabres de luz, ensinou até o mestre Yoda ali naquele processo, quando o Yoda era Padawan, e aí ele está retornando para Ahsoka. Muito interessante a gente ver que ele ficou vivo, né? Todo o esquema ali da Ordem 66 ficou vivo, entre aspas, é um droide, sem entender. Mas enfim, é que ele sobreviveu a tudo isso, né? E agora parece que ele deve ser um tipo de companion, né? Da Ahsoka. E o trailer se encerra com a Ahsoka fazendo pose de super-herói e o título da série Ahsoka. Meus amigos Wings, essa série promete muito! Uma coisa, no trailer estendido que não foi mostrado pra população, pra galera, né, mas foi exibido lá na Celebration, esse trailer estendido encerra com Ahsoka e Sabine, já de cabelo curtinho, por sinal, na nave e passando ali em nebulosas para a frente de uma coisa gigantesca, uma bocarra imensa de algo que parecem ser Purrgils. Purrgils que a gente vê na terceira temporada de The Mandalorian ali no hiperespaço, que são essas baleias gigantes que usam do hiperespaço para se locomover sem necessidade de motores. A gente vê um Purrgil desse gigantesco aparecendo numa cena do trailer que não foi exibido, né, pra galera. Uma coisa muito legal. Então é Star Wars Rebels aí, quinta temporada praticamente, né? A empolgação define, os fãs de Rebels muito felizes. Se você não assistiu Rebels, assista, por sinal. E como eu falei, a gente deve ter aí algum tipo de mudança de tempo. A cena em que a Sabine tá de cabelo comprido deve ser bem antes do epílogo de Star Wars Rebels, e aí a gente vai acompanhar a história de Ahsoka se passando pelo epílogo de Star Wars Rebels, que ainda não temos mais ou menos a data precisa, mas deve ser um pouco mais além da data do Mandoverso, né, dos 5 anos do Retorno de Jedi, como eu falei no início desse vídeo. Enfim, tem muita coisa pra gente falar dessa série. Eu vou trazer um vídeo pra gente discutir melhor sobre o Baylan e sobre a Shin, sobre quem são esses personagens. Tem rumores aí de que o Fantasma da Força do Anakin Skywalker vai aparecer, porque parece que o Hayden Christensen foi confirmado em rumores também. Então tem muita coisa pra gente falar sobre a série de Ahsoka. Se você curtiu esse vídeo, é só se inscrever no canal, ative o sininho Jedi e, ó, na moral, deixa seu like que isso fortalece muito o trabalho aqui no Diário Rebelde. Tô torcendo muito pra Ahsoka ser incrível. Agosto tá logo ali na esquina e vamos cobrir, vamos esperar, vamos curtir mais uma grande série de Star Wars. Valeu e que a força esteja sempre com você.